Nós tivemos uma introdução nessa série de seitas e heresias, há 2 semanas atrás, os irmãos talvez se lembrem. Nós falamos as características do que caracteriza uma seita, nós falamos do que é uma heresia e do que é um erro teológico. Lembra? Heresia é a negação de uma doutrina central para a fé cristã. Uma doutrina central, como a doutrina da Trindade, a suficiência das Escrituras, a obra expiatória de Cristo, a humanidade, a plena humanidade e divindade de Jesus Cristo. Na semana passada, Rubic trouxe para nós a congregação cristã do Brasil e o porquê nós entendemos que essa denominação, assim como os evangélicos em geral, as igrejas históricas em geral, consideram como uma seita. E hoje, vou trazer um tema que geralmente não se trabalha em seitas e heresias no sentido clássico. Em 2018, nós tivemos uma série sobre seitas e heresias aqui na nossa igreja. E assim, a gente, geralmente nas igrejas, quando se trabalha seitas e heresias, nós trabalhamos as denominações heréticas, né? As denominações que são consideradas seitas, sectárias. E hoje, nessa nossa série, a gente resolveu também trazer algumas questões mais modernas, que nos influenciam e que não necessariamente é uma denominação. Não é tão simples quanto dizer assim, aquela denominação, aquele grupo é sectário. Não. A gente vai trazer algumas heresias que estão no meio das igrejas, que estão com algumas pessoas que caminham no nosso meio, das nossas denominações históricas, evangélicas, e que são muito perigosas, tá? E hoje nós vamos falar sobre o liberalismo teológico, tá bom? Quem aqui já ouviu o termo assim, peraí, deixa eu só fazer um parênteses, tá? Não tem nada a ver com o liberalismo econômico, tá bom, irmãos? Nada a ver, tá? Eu já ouvi falar que fulano é liberal, né? O liberalismo, estudei lá no ensino médio, o liberalismo econômico, tem nada a ver com o liberalismo econômico, tá? Estamos falando no sentido de teologia. Você já ouviu alguém, um pastor, um membro de igreja, alguém dizer assim, fulano é liberal, é de teologia liberal? Quem já ouviu esse termo? Quem já ouviu? Bastante gente, viu? Só que muitas vezes a gente não sabe o que significa isso. Porque virou um termo banal. A pessoa usa esse termo para outra pessoa só porque ela discorda de alguma questão básica, de alguma questão simples. O pastor falou que, a gente viu, né, no primeiro estudo, o pastor falou que ceia com vinho ou sem vinho não faz diferença nenhuma, né? Não faz diferença, a ceia de Jesus era com vinho. Não tem essa discussão, não é uma heresia, não é um erro teológico. Daí o que discorda do outro fala, não, você é liberal. Você é liberal porque você acha que a ceia é com vinho. E o que acha que a ceia é com vinho fala, você é liberal porque você fala que a ceia é sem vinho. E assim por diante. Não, então a gente tem que entender bem o que significa esse termo. Por quê? Porque ele é muito perigoso. Ele é muito perigoso, nós vamos falar um pouquinho sobre eles, tá? Tem 2 maneiras que nós podemos usar a palavra liberalismo teológico. O primeiro é no sentido técnico. O liberalismo teológico foi um movimento que surgiu no final do século XVIII, lá nas igrejas da Alemanha, tá bom? Surgiu lá na Alemanha. Sabe quando a gente fala assim, modernismo, você está estudando literatura brasileira, aí você estuda assim, teve o período do naturalismo, teve o período do realismo, teve o período do romantismo, sabe isso? Então, isso também tem na teologia. E existiu o período do liberalismo, que surgiu lá na Alemanha do século XVIII, foi muito forte no século XIX e no século XX. Tá? E ele traz várias influências. Primeiro, a influência do iluminismo, do romantismo, do racionalismo e de Hegel. Tá? Deixa eu tentar explicar rapidinho para os irmãos, eu sei que é bem técnico, mas é
você aí que lembra das suas aulas de história, de filosofia no ensino médio, acho que você vai lembrar um pouquinho, tá bom? A influência do iluminismo, aquela ideia que é muito ligada aqui ao racionalismo, né? A ideia de que pela razão, a razão no centro, aquela ideia de progresso, de que o homem vai conseguir progredir e levar a humanidade ao seu pleno bem-estar. Então essa ideia estava muito comum no liberalismo teológico. Então eles pensavam, eles tinham uma visão positiva do homem. Nós vamos conseguir levar a humanidade a sua plena luz, iluminação. Uma influência bastante grande também do romantismo, então uma ênfase nas emoções. Já vou explicar um pouquinho para os irmãos como isso se vê hoje, que é bem comum, tá? Mas uma ênfase nessa ideia romântica, essa ideia da ênfase nas emoções, entrou também dentro da teologia, tá? E a dialética de Hegel. Hegel, ele tinha uma visão da história, era um filósofo que tinha uma visão da história assim, ó, tese, antítese, lembra? Síntese, essa era a visão. Você tem uma tese, aí vem outro movimento que é a antítese, e aí se produz uma síntese. E ele começou, teólogos influenciados pela sua visão filosófica, lá na Alemanha, começaram a aplicar isso dentro da fé cristã. Então eles diziam assim, ó, a teologia de Paulo é a tese, a teologia de Pedro e Tiago é a antítese, elas se conflitam uma com a outra. Você já ouviu falar que Paulo conflita com o Tiago? Já ouviu, né? E a síntese, a teologia perfeita é a teologia de João. Eles diziam isso. E aí os teólogos começaram a pegar essa ideia, e aí eles diziam assim, olha, a teologia de João, por que ela é assim mais elevada? Porque ela deixa para trás aqueles resquícios do judaísmo. Então ela abandona por completo aquele judaísmo que às vezes a gente vê em Paulo e tem muito em Pedro e Tiago. Com isso, começou-se a falar muito mal de qualquer elemento judaico da Escritura, e assim se deu os primeiros passos da teologia, que depois gerou o quê? O que você acha que gerou? O ódio a judeu? Nazismo. Surgiu daqui, ó. Dessa dialética hegeliana aplicada na teologia. De que a teologia perfeita é aquela que deixa de lado os resquícios do judaísmo. Aí eles começam a aplicar isso não apenas para a teologia bíblica, dentro da Bíblia, mas também para a questão racial, para a questão cultural, e o ódio aos judeus vai indo, e o ódio aos judeus vai crescendo, até que chega no antissemitismo. O antissemitismo não surgiu com o nazismo, por assim dizer. O antissemitismo surgiu antes, dentro da teologia. Dentro da teologia. E a proposta, por que tem esse nome, liberalismo teológico? Porque a proposta era libertar, aqui liberalismo, o cristianismo dos dogmas e deixar somente Cristo, levando a humanidade a seu pleno desenvolvimento. Então, o liberalismo, ele se insurgiu contra a teologia ortodoxa, ortodoxa aqui no sentido daquela teologia confessional, teologia da reforma protestante, mas também nos países católicos contra a teologia católica. O liberalismo dizia assim, nós temos que tirar da teologia todo dogma, a trindade, a união hipostática, a união entre as duas naturezas de Cristo, humana e divina, tudo isso são construções posteriores de homens. O que a gente tem que ficar é somente com Jesus, somente com Cristo, mas não qualquer Cristo, com o Jesus da história, com o Jesus histórico. Dentro então do movimento do liberalismo, começou-se a se buscar qual é o Jesus da história. Eles diziam que o Jesus da Bíblia era místico, e aí eles tinham que buscar o Jesus da história. E aí cada um dos teólogos que tentavam buscar o Jesus da história, achavam Jesus à sua imagem e semelhança. Um dizia que Jesus era um revolucionário. Já ouviu falar que Jesus era só um revolucionário? Aonde começou? Outro disse, não, Jesus da história era um grande mestre da moral. E assim eles foram tentando despir a Bíblia, despir a fé cristã dos dogmas que eles diziam ser criação humana, levando a humanidade ao seu pleno desenvolvimento. Mas aí o que acontece logo no início do século XX? O que acontece? A Primeira Guerra Mundial.
E aí as nações cristãs, influenciadas pela fé cristã, estavam se matando no campo de batalha. E logo depois da Primeira Guerra, vem qual outra guerra? A Segunda Guerra Mundial. E aí, enquanto movimento, isso aí acabou. Esse movimento não conseguiu realizar aquilo que ele queria, levar a humanidade a seu pleno desenvolvimento. Porque os homens estavam usando a razão para fazer bomba atômica, para destruir um ao outro. Então, enquanto movimento, assim como o realismo, assim como o romantismo ficou no passado, esse movimento, no sentido técnico, também ficou. Mas isso não significa que ele não tenha herdeiros. Não significa que ele não tenha herdeiros. E é aqui que começa a entrar no nosso ramo de preocupação. Por quê? Porque os seus herdeiros continuam vivos, ativos e geralmente trabalhando por debaixo dos panos. Porque o liberal, no sentido amplo, quando você escuta, fulano é liberal, é isso aqui, ó. No sentido amplo, os herdeiros do liberalismo, eles negam implicitamente ou explicitamente a inspiração e a autoridade das Escrituras. Isso são os herdeiros do liberalismo. Eles negam que a Bíblia é a palavra de Deus. Alguns fazem isso dizendo, mas a grande maioria não falam mais. Trabalham por debaixo dos panos. E o liberalismo, ele é muito perigoso, porque, como diz o pastor Augusto Nicodemos, ele é um parasita. O liberalismo, que não crê na autoridade das Escrituras, ele não fundou denominações. Ele não fundou seminários teológicos. Ele tentou tomar aqueles que já existiam. Ele tentou tomar daqueles que já existiam, principalmente das denominações históricas, batistas, presbiterianos, luteranos, metodistas. E você vê isso dentro dessas denominações, lá fora do Brasil muito mais. No Brasil tem bem menos, mas ainda tem. Se você vê hoje o maior liberal que nós temos, que tem mais influência no Brasil, os dois maiores, tá? O primeiro, o nome dele é Ed René Kivitz. Esse é, assim, um falso profeta de carteirinha. No começo, ele negava implicitamente a inspiração e a autoridade das Escrituras. Mas ele enganou muita gente. Por quê? Porque ele é pastor de uma igreja batista. Ele é pastor da Igreja Batista de Água Branca. Entra no site da Convenção Batista de São Paulo, pesquisa assim, Igreja Batista de Água Branca. Eu pesquisei quarta-feira. Você vai ver e vai achar, ele é o pastor daquela igreja. Ele foi expulso da ordem dos pastores, mas lá na igreja ele está. Está no nosso meio. E ele enganou muitos de nós aqui. Confessa pecado. Quem aqui já escutou muito Ed René Kivitz? Ah, vocês estão mentindo aqui, ó. Ju, Thaís, levanta a mão aí, ó. Thaís, aqui, ó. Ali, ó. Marcelo Sommer. Ele já foi, ele era um pastor batista muito respeitado. E aí os teólogos diziam assim, esse cara, ele é liberal. Aí a gente falava, até ele enganou um pouco. Falava, não, não é. Não vale só a membresia confessar, né? O pastor também. Ele tinha os devocionais, o Talmidim, ele tinha vários livros, e ele é muito eloquente. É muito eloquente, é bonito ouvir ele falar. Não vou mentir, não. Ele fala muito bem. E aí os pastores, assim, mais linha dura, pastor Marcos Granconato também, o pastor Batista, falava, é herege. E a gente falava, não, o pessoal falava, não, o pastor está confundindo as coisas. Aí agora ele nega explicitamente a inspiração das Escrituras. Agora, mas ele já fazia muito tempo antes. Se você for ver, você perguntar para o pastor Fábio, o seminário que ele estudou, o Seminário Batista do Sul, lá no Rio de Janeiro, seminário tradicionalíssimo na nossa denominação, ele teve professor liberal, no nosso seminário. Antônio começou fazendo sua teologia no Seminário Batista, lá de Minas Gerais, teve professor liberal. Pergunta para eles, hoje os batistas acordaram dos seus seminários e estão mudando isso, tá? Graças a Deus, estão mudando isso. Mas o que eu quero dar com esses exemplos? Eles entram e eles não criam as suas igrejas, entende? Eles tentam tomar por dentro. O segundo maior
herege hoje, que não está mais ligado a uma denominação histórica, mas saiu dela, o nome dele é Caio Fábio. Esse aí o pastor Flávio já consumiu muito aí, ó, mas nos tempos bons, né? Nos tempos bons. Pastor Caio Fábio era um pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil. E hoje está aí, fazendo um desserviço à igreja. Então, para mostrar que isso está no nosso meio, gente. Está acontecendo aqui e ali. E eu vou mostrar as características e os irmãos vão perceber. Vocês já ouviram isso andando aí. Vocês só não sabiam que era liberalismo. Tá? E é perigoso aqui, né? Acabei de falar, porque ele entrou e ainda está dentro das nossas denominações históricas. Pastor Flávio, quando você esteve nos Estados Unidos, Pastor Flávio? 2014? Você falou que viu as igrejas com as bandeiras LGBT? Várias igrejas históricas, né? Históricas com a bandeira do movimento LGBT, lá nos Estados Unidos. No Brasil, a gente está resistindo bastante. Está resistindo, graças a Deus. Vamos orar para continuar resistindo. E aí, vamos ver algumas características do movimento do liberalismo teológico. Primeiro, uma antropologia positiva. Toda aquela ênfase luterana, calvinista, de que você é totalmente depravado, né, no sentido de que todas as suas faculdades, todo o seu ser foi manchado pelo pecado, eles não gostam disso. Claro, qual que era a proposta deles? Levar a humanidade a seu pleno desenvolvimento, lembra? Então, essa ênfase humanista, de que você pode, de que você consegue, de que você não é tão mal assim, surge aqui. Agora os irmãos já estão começando a identificar, né? Eles não gostam muito de falar sobre pecado. Não gostam. Então, é uma característica do liberalismo teológico, que está no nosso meio. Individualismo extremo, não é só do liberalismo, tá? Mas é dos seus herdeiros também. Sabe essa ideia de que assim, eu posso viver a minha fé à parte de uma igreja local? Já ouviu essa? Já, né? Eu posso viver a minha fé à parte da igreja local. Eu não preciso da igreja local para viver a minha fé. Uma fé cristã sem dogma, apenas com Jesus. Vamos parar de discutir trindade, vamos parar de discutir doutrina da salvação, vamos ficar só com Jesus. Já ouviu isso? Já, né? Vamos ficar só com Jesus. Fé cristã como mais uma, entre outras religiões. Mais uma entre outras religiões. Essa ideia de ciências de religiões, estudo comparado, né, de que cada religião tem uma ideia sobre Deus, isso começou ali, ó. Liberalismo teológico. Fé cristã, ela é só mais uma entre outras religiões. Os liberais, para ser bem honesto aqui, intelectualmente, eles diziam que a fé cristã era mais superior que as outras. Eles diziam isso, é bem verdade. Mas que não era a única religião possível para chegar até Deus. Uma ênfase no subjetivismo gigantesca. Lembra que eu disse que eles foram influenciados pelo romantismo? Essa ideia de emoção? Então, eles enfatizavam bastante que o importante não são os dogmas, o importante é o que você experimenta de Deus. É o que você sente de Deus. É a sua experiência com o Senhor, isso que é importante. Já ouviu isso? Está aqui, ó. Surgiu lá no liberalismo teológico. Mas, gente, uma das maiores críticas ao liberalismo teológico e que nos influencia hoje, a mim e a você, é isso aqui, ó. Rendição à cultura. O liberalismo, ele foi uma rendição da fé cristã à cultura vigente. Então, eles negavam ou flexibilizavam as verdades que feriam alguma questão cultural da época deles. Então, a ciência estava florescendo, a industrialização do mundo estava crescendo, as coisas estavam progredindo, a cultura estava, assim, sendo plenamente desenvolvida, filósofos, gente estudando nas universidades, a academia florescendo. O liberalismo, assim,
a grosso modo, foi uma rendição da fé cristã à cultura. Então, tudo aquilo que feria alguma questão cultural, eles começaram a negar. Quantos de nós, quantos do nosso meio evangélico a gente vê fazendo isso hoje? Alguns flexibilizam a doutrina do pecado. Flexibilizam. Não gostam de falar do pecado. Outros negam o inferno. É algo que fere alguma questão cultural. As pessoas não conseguem lidar com isso. O pastor Ed René acabou de fazer um vídeo, falando sobre isso. Ele não consegue crer no inferno. Por quê? Porque ele está rendido à cultura. O liberalismo é isso, você rende a fé cristã à cultura. E se algo na cultura vai contra a fé cristã, eu fico com a cultura. Homossexualidade. Não, a gente não pode falar disso. Não, mas eu conheço. Tudo bem, gente, a gente é chamado a amar todas as pessoas. Mas a gente é chamado a falar que pecado é pecado. E aí você vai flexibilizando, vai flexibilizando, vai flexibilizando. Aborto. Lembra quando teve uma discussão, você pode pesquisar depois, teve uma discussão no STF sobre o aborto? Uma das pessoas que foi defender o aborto foi uma pastora luterana. Depois você pode ver. Lá no STF. Tá? Então, isso aqui, é claro, gente? Eu trouxe isso aqui, são exemplos atuais de como a gente é influenciado e é tentado a negar verdades cristãs por causa da pressão cultural. Eu estou dando exemplos de hoje, não necessariamente daquele tempo, tá? Para mostrar como isso é perigoso. Negação ou flexibilização de verdades que são desmoralizadas no contexto público. Então, milagres. Não, milagres, mas ninguém acredita em milagres. Aí você vai flexibilizando. Vai flexibilizando. Ressurreição. Não, a ressurreição não foi uma ressurreição corpórea, assim. A ressurreição foi uma experiência no coração daquela comunidade. Foi uma experiência. Assim, foi uma ressurreição espiritual. É isso que as pessoas dizem. Vão flexibilizando. Por quê? Porque isso é, assim, tido como cômico dentro do debate público. Então, você vai negociando a fé cristã. O evangelho como único caminho para Deus. Não, mas isso aí é muito, assim, dogmático. Você não pode dizer isso. Você não pode dizer que o evangelho é o único caminho para a salvação. Da onde você tirou isso? Tudo isso, vocês estão se identificando, vocês estão identificando coisas que vocês ouviram que parecem com essas coisas aqui? Parecem com esses princípios? Liberalismo, os herdeiros do liberalismo no nosso meio. Então, como eu falei, não acreditam que o evangelho é a única mensagem salvífica. E aí começou-se os seus desdobramentos. ênfase em ação social à parte de Jesus. Vamos só fazer ação social, mas não vamos falar de Jesus. Por quê? Porque Jesus não salva. Você está entendendo a lógica? O pastor Flávio falou para mim de um professor seu, num seminário, que disse assim para os alunos, ou para você? Para os alunos, né? Disse assim, ó, professor cristão, tá? De um seminário teológico cristão. Disse assim, nós temos uma fundação cristã americana. Se você quiser fazer um trabalho social, nós vamos te dar dinheiro. Mas se vocês quiserem plantar uma igreja, nós não vamos dar R$1. Cristão. De uma comunidade, de um fundo de dinheiro, que se diz, claro, né? Que se diz cristão. Então essa ênfase de ação social, a parte de Jesus, herdeiros do liberalismo. E o que isso acaba fazendo? Morre, mata o evangelismo e missões. Porque é óbvio, se Jesus não é o único caminho, por que é que eu vou falar de Jesus para as pessoas? É isso que eles pensam. E
o universalismo. Todo mundo vai ser salvo no final. Todo mundo. Isso vai gerando. Claro, se Jesus não é o único caminho, a consequência lógica, então, é que todas as pessoas podem ser salvas. Então, nem todo mundo que é liberal é universalista, claro, tá? Mas, em um certo sentido, o universalismo nasceu dentro do liberalismo teológico. Essa ideia de que todo mundo, no final, vai ser salvo. Olha algumas consequências do liberalismo que a gente tem, para os irmãos verem a atualidade disso. Um cânon dentro de um cânon. Essa é uma consequência muito grande. Eu vou explicar para os irmãos. Cânon é uma palavra que a gente usa para a Bíblia, certo? Cânon bíblico, todos os livros bíblicos. O liberalismo, e depois uma reação ao liberalismo, que se chama de neo-ortodoxia, mas que ainda muito influenciado pelo liberalismo, eles diziam que existe um cânon dentro de um cânon. Como assim, pastor? Existem algumas coisas da Bíblia que eu pego e outras coisas da Bíblia que eu abandono. Quer ver alguns exemplos? Contradições dentro da Escritura. Então, um liberal, eu já escutei isso, com esses meus ouvidos aqui. Uma pessoa disse assim, olha, em Mateus, Jesus diz para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em Atos, Pedro diz assim, vocês têm que ser batizados em nome de Jesus. É uma contradição. Mas quem é a autoridade maior, Jesus ou Pedro? Jesus, então a gente fica com Jesus. Irmãos, isso é liberalismo puro. Isso aí é uma coisa terrível. Não é uma contradição. Pedro não está dando uma fórmula batismal, é apenas uma ênfase. A pessoa se batizou por causa de Jesus, ponto. Agora Jesus está dando a fórmula batismal. Não é uma contradição. Mas aí a pessoa pega. Já viu aquela assim? Mas é Paulo que está falando, não é Jesus. Quem já ouviu essa aqui? Já ouviu? Já ouviu? Mas não é Jesus, né, que está falando. E os escritos de Jesus, quem que deixou para nós? Não foi nem ele, foram os seus apóstolos. Então esse negócio de começar a ver contradições dentro da Escritura, isso aí é coisa de herdeiros do liberalismo. E aí você faz um cânon dentro do cânon, ou seja, você pega a Bíblia e você começa a elencar algumas coisas como superiores a outras, e negando outras verdades. A teologia feminista, não estou falando dos movimentos, tá? Estou falando de uma teologia específica feminista. Diz assim, a Bíblia é patriarcal. Se a Bíblia é patriarcal, eu tenho que despir a Bíblia de todo o seu patriarcalismo e ver o que sobra. Essa é uma ideia. Você, então, você não olha para a Bíblia como uma inspiração, inspirada por Deus. Você não olha. Deus não é o autor supremo da Bíblia. Você pega uma questão cultural e você tenta ler a Bíblia de acordo com aquela questão cultural. E aí você faz um cânon dentro do cânon. Aonde você acha que a Bíblia é patriarcal, você tira. Aonde você acha que não, você deixa. Teologia inclusiva, mesma lógica. A Bíblia foi escrita num tempo em que era culturalmente pecado relacionamentos homossexuais, o que é mentira, porque não era tão comum, mas acontecia, sim, ali nos povos ao redor do Império Romano e no próprio Império Romano. Mas, então isso aqui é condicionado culturalmente. Então a gente tenta despir a Bíblia, onde a Bíblia fala sobre isso, a gente tenta negar. E aí, a teologia inclusiva, ela volta para aquela parte da contradição dentro da Escritura. Mas Paulo falou, mas Jesus não. Não, Jesus não falou contra a homossexualidade. Está entendendo? Você tenta colocar dentro da Bíblia contradições que não existem. Herdeiros do liberalismo. Teologia da libertação dentro do movimento católico, que influenciou a teologia da missão integral, dentro do movimento protestante. Então você relê a Bíblia com as lentes do marxismo. E as lentes do marxismo é o quê? Você lê as escrituras da maneira como Marx lia a história, como uma guerra entre duas classes.
os ricos e os pobres. E aí você chega à conclusão que Deus Deus odeia os ricos e Deus ama os pobres. Então a salvação não é o perdão dos seus pecados. A salvação é uma libertação política em que você consegue equilibrar as questões sociais dentro da sociedade. A diferença social dentro da sociedade. Então isso, herdeiro do liberalismo. Tá? Irmãos, eu não concordo com nada disso, tá? Então, alguns irmãos assim, ó, não, eu não concordo não, tá? Não concordo não, tá bom? Eu estou mostrando para vocês coisas que andam no nosso meio. Você já ouviu isso, não ouviu? Algumas dessas coisas aqui, que às vezes a gente não parou para perceber, mas eu estou dando para vocês como que vocês vão reconhecer isso. E a experiência acima da Escritura, essa aqui, todo mundo já ouviu. Não, pastor, eu senti isso. Mas, minha irmã, isso vai contra a Escritura. Não, pastor, mas eu orei e Deus me direcionou para isso. Pastor, eu orei e Deus me respondeu que é para eu namorar com aquele menino. Tá, minha irmã, mas ele é crente, ele é evangélico? Não. Tá, minha irmã, mas vai contra a Bíblia? Não, pastor, mas eu orei. Eu senti. Pastor, eu estou sentindo que Deus está me chamando para ser pastora. Pastor, eu estou sentindo que Deus está me chamando para o campo missionário. Só que a minha esposa não quer ir. Eu vou abandonar. Já aconteceu isso, tá? Já aconteceu. Eu vou abandonar a minha esposa. Não, irmão, mas a Bíblia fala que não é para você abandonar a sua esposa. Pastor, mas eu estou sentindo assim, ó, Deus me chamando. Da onde que vem isso? Consequências do liberalismo teológico. Não importa o que está escrito, eles dizem, importa o que você sente. E está rondando a gente. E está rondando. Como que a gente responde a isso, irmãos? Como que a gente responde? Primeiro, a gente tem que fazer algumas diferenciações. Primeiro, a gente tem que diferenciar dos falsos mestres. Vocês lembram que na primeira aula, a gente mostrou que a Bíblia faz uma diferenciação daqueles que são falsos mestres, daqueles que são líderes, daqueles que ensinam, e dos irmãos que são influenciados por isso. Com os falsos mestres, a Bíblia é implacável. Implacável. É maior. A crítica é maior. A condenação é maior. Olha aqui Filipenses 3:2. Cuidado com os cães. Cuidado com os maus obreiros. Cuidado com a falsa circuncisão. Olha como Paulo chama aqui os que estavam trazendo falsas doutrinas. Cães, uma palavra extremamente dura naquela cultura. Romanos 16, irmãos, peçam que notem bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que vocês aprenderam. Afastem-se deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim o seu próprio ventre. Com suaves palavras e lisonjas, enganam o coração das pessoas simples. Suaves palavras, lisonjas, enganam pessoas simples. 2 João, porque muitos enganadores têm saído mundo afora, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este é o enganador e o anticristo. Tenham cuidado, para que não percam aquilo que temos realizado com esforço, mas recebam plena recompensa. Se alguém for até vocês e não levar esta doutrina, não o recebam em casa, nem lhe deem as boas-vindas, porque aquele que lhe dá boas-vindas se faz cúmplice de suas obras más. Dureza, não é? Não é nem para receber em casa. Irmãos, com os falsos mestres que você sabe, cuidado ao ouvir. Hoje a gente não recebe falso mestre em casa, não é comum igual naquele tempo, né? Entre aspas, às vezes a gente recebe e abre as portas para eles, o nosso YouTube, o nosso Spotify. Eu lembro certa vez,
de eu estar vendo alguns vídeos, de eu ver um vídeo pesquisando sobre o Caio Fábio. E aí ele dizia assim, ele estava respondendo um rapaz que namorava uma outra menina e que estavam tendo relacionamento íntimo. E aí esse menino se sentia culpado, e aí ele escreveu para o Caio Fábio, óbvio, porque vai aliviar a consciência dele, né? E aí o Caio Fábio dizia que não era pecado, que isso era um dogma humano. Aí eu te pergunto, você imagina alguém que está com a fé meio enfraquecida, dentro da igreja, está lá, né, assim, quase caindo, e aí escuta um negócio desse, você vai gostar? Será que vai gostar ou não? A Bíblia diz, gente, se ela fala cuidado, Paulo diz, cuidado com os cães, cuidado é porque a gente pode ser enganado. A gente tende a achar que a questão de crer, ou uma questão de doutrina, é apenas uma questão assim, de mente, mas não é. Se você está inclinado a amar aquele pecado, você vai racionalizar tudo para cometer aquele pecado. Tudo. Por isso, esses que são, eu não estou falando de outras pessoas dentro do movimento cristão, genuíno, verdadeiro, ortodoxo, você não pode ouvir. Claro que pode. Mas esses que você sabe que negam a Escritura, que você sabe que são falsos mestres, esse você tem que deixar o ouvido muito alerta. A Bíblia é implacável com os falsos mestres. Agora, com os cristãos influenciados por algumas dessas ideias. Por exemplo, 1 Coríntios 15, Paulo estava lidando com vários grupos de irmãos. E alguns deles negavam a ressurreição dos mortos. Está lembrado? A gente fez a exposição desse livro no ano passado. Aí o que Paulo faz? Paulo não diz diretamente assim, exclua esses irmãos da igreja, como talvez, diretamente, né? Tem o processo de disciplina para falsa doutrina também, né? Para falsa crença dentro do meio, mas Paulo não manda excluir direto. O que ele tenta fazer? Ele tenta argumentar com esses irmãos. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro, e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Pastor Tim Keller diz que Paulo está fazendo uma argumentação empírica aqui. Ele está dizendo assim para aqueles coríntios, Jesus foi visto ressurreto por mais de 500 irmãos, dos quais a maioria ainda vive. Por que Paulo faz esse comentário? Porque é como se ele estivesse dizendo assim, vocês querem tirar teima? Venham aqui para a região da Judéia, vão para a região da Judéia. Vocês podem encontrar ainda muitos irmãos vivos, centenas de irmãos vivos, que viram Jesus ressurreto. Eu também vi, mas não estão querendo crer que eu vi? Então, tem outros vários irmãos, centenas de irmãos, que também viram Jesus ressurreto. Então, o que Paulo está fazendo com aqueles irmãos influenciados por uma falsa doutrina? Ele está tentando argumentar com eles, não é? Está tentando ensiná-los, está tentando dirigi-los no caminho correto. Então, existem várias maneiras de você tentar conversar com uma pessoa influenciada por esse tipo de doutrina. Você tem, por exemplo, o caminho filosófico. Esse é para quem gosta. Esse é para quem gosta. Então você vai trabalhar na ideia de filosofia da ciência, daquilo que é ciência, daquilo que não é ciência, do escopo da ciência. Você vai trabalhar os pressupostos, as pressuposições da cosmovisão naturalista, aquela visão de mundo, né, que tudo se explica de maneira natural, não existe nada sobrenatural. Então você pode entrar nessas discussões para quem gosta, você pode estudar, tem livros sobre isso. Você pode falar sobre como todos nós precisamos de um fundamento além de nós mesmos. Porque no fundo, o liberalismo, cada teólogo liberal inventou uma teologia por si mesmo.
Cada um transformou Jesus à sua própria imagem. Porque é isso que a gente vai fazer, gente. Já viu aquilo assim, ó, Jesus é a chave hermenêutica? Isso é extremamente perigoso. Isso foi popularizado por Caio Fábio. Tá? Então, aonde ele acha que o texto bíblico não combina com o Jesus que ele acha que é o Jesus correto, aí ele abandona. Muitas vezes nós fazemos isso. A gente gosta, e no meio cultural, a gente gosta de falar do Jesus que ama e estendeu as mãos aos pobres, o que é verdade, do Jesus que andou com pecadores, o que é verdade, mas e quando Jesus fala da disciplina? E quando Jesus fala, eu vim trazer a espada? E aí? Então, a gente sempre tenta fazer e transformar Jesus à nossa imagem. Por isso que nós precisamos de um fundamento além de nós mesmos. Nós temos pressuposto sim. A Bíblia é a palavra de Deus, inspirada por Deus, confiável. Assim como você tem o seu, e vocês podem caminhar no sentido filosófico. Você pode trabalhar a caminho das evidências. Tem muita gente boa que tenta trabalhar evidências da nossa fé. A fé cristã não é necessariamente um salto no escuro. Não, existem bons argumentos do porquê nós somos cristãos. Existem bons argumentos, a crítica textual é uma ciência que tenta mostrar como a Bíblia é o livro mais confiável que nós temos. Você pega livros de filósofos gregos que sobreviveram até hoje, você pega livros de Júlio César, que sobreviveram até hoje, a Bíblia tem infinitas mais cópias que asseguram que nós temos o texto que foi escrito. Tem gente estudando, cristãos estudando sobre isso e demonstrando como nós podemos entender que esse texto que nós temos é o texto confiável deixado pelos apóstolos. Você pode seguir o caminho do texto bíblico, esse talvez seja o principal. Você pode dizer assim, ó, vamos fazer um estudo honesto, exegeticamente correto e teológico da doutrina que você não crê? Vamos fazer? Vamos falar sobre o inferno? Vamos ver o que a Bíblia diz? E aí você vai tentando estudar junto. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre esse assunto? Vamos ver o que a Bíblia diz sobre aquele assunto? Vamos estudar as aparentes contradições, ó, veja que eu coloquei, aparentes contradições. Vamos ver se elas são realmente contraditórias? Porque nós não cremos que existem contradições bíblicas. Se a Bíblia é inspirada por Deus e Deus não pode errar, Ele não pode negar a si mesmo. Então vamos lá, vamos estudar. Às vezes é uma questão de tradução, às vezes é uma questão da tua cabeça. Vamos estudar. Você tem também o caminho da academia cristã ortodoxa aqui, no sentido ortodoxo de correto. De gente que crê nos pontos basilares da fé cristã. Tem gente séria estudando e dialogando com o liberalismo e essas influências academicamente, gente. Em universidades dos Estados Unidos, em universidades da Inglaterra, academicamente. Às vezes a gente acha que a pessoa não ser cristão te tira do mundo acadêmico. Não. Tem muitos cristãos que estão no mundo acadêmico, cristãos verdadeiros, dialogando com isso. E você pode indicar livros sobre ciência e fé cristã. Tem vários bons livros sobre isso. Livros de filosofia e fé cristã, enfim. E o caminho do evangelho, porque, gente, João Calvino, ele tinha um argumento. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? Quem? Espírito Santo. Quem inspirou as Escrituras? Espírito Santo. Ele dizia assim, não tem como uma pessoa ser verdadeiramente salva e negar que a Bíblia é a palavra de Deus. Não é? É o mesmo Espírito. A pessoa pode lutar, gente, lutar com doutrinas. De vez em quando a gente luta. Às vezes a Bíblia traz um mandamento novo que a gente nunca pensou naquilo e a gente não luta às vezes para obedecer. Nosso coração pecador, não é verdade? A gente luta. Às vezes a gente luta para entender aquela doutrina, mas a gente se submete. Por quê? O Espírito Santo habita aqui.
Então, às vezes, o irmão está só naquela luta, e aí você vai ajudá-lo. Agora, se ele nega verdadeiramente a Escritura, aí nós temos que falar do básico mesmo, falar de Jesus. Alguém que não crê na ressurreição de Cristo, pode ser considerado um crente? O que Paulo diz em 1 Coríntios 15? Se Jesus não ressuscitou, o quê? É vã nossa fé. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Então, é o caminho do Evangelho mesmo para muitos. Olha aqui um resuminho das características de seita. Vamos lá juntos. Seitas têm outras fontes de autoridade além da Bíblia. Esse movimento tem outra fonte de autoridade além da Bíblia? Tem? Qual? Exatamente. A cultura, os pressupostos filosóficos de hoje. É a autoridade deles. Eles não têm assim um livro de Mormon, que eles falam que é inspirado por Deus, os escritos de Ellen White, que eles falam que é inspirado por Deus, eles não têm assim. Mas eles têm a cultura moderna. E a cultura vai ditar para eles aquilo que é aceitável ou não. Eles ensinam salvação pelas obras? Sim, porque se Jesus não é o único caminho para a salvação, então uma pessoa pode ser salvo sem exercer a fé em Cristo, certo? São exclusivistas quanto à salvação? Não. É justamente o contrário, não é? É universalista, tá bom? Nem toda seita, gente, cabe aqui, em todos, né? Desculpa, nos 5. Às vezes vai ser 2, às vezes vai ser 3. A gente vai falar do neopentecostalismo, que não tem, por exemplo, dizem não ter, né? Outras fontes de autoridade além da Bíblia, mas eles fazem releituras distorcidas às doutrinas centrais. Então, o liberalismo, ele não é exclusivista quanto à salvação. Isso aí ele não é. É o exato oposto sobre isso. Fazem releituras distorcidas de doutrinas centrais, sim ou não? Sim, com certeza, mas é o que eles mais fazem. E eles diminuem a pessoa de Cristo? Com certeza, Jesus não é mais o Deus encarnado. Jesus é um grande mestre da moral, ou Jesus é um revolucionário, ou Jesus, enfim, várias maneiras que eles dizem e falam sobre Cristo. E aí, diminuem a sua pessoa. Algumas considerações. Gente, para nós aqui, nós precisamos tomar cuidado com o engajamento cultural. É necessário, mas não podemos diluir a mensagem cristã para torná-la palatável. Veja, uma igreja não pode se fechar e esquecer do mundo. Mas muitas igrejas, no afã de serem relevantes no mundo, negam doutrinas centrais da fé cristã. E aí eles vão diluindo a mensagem bíblica. E aí eles não vão falando, não vamos falar de pecado. Não vamos falar desse assunto. Não vamos. Temos que tomar muito cuidado. Tomar cuidado em transformar o Evangelho em outra coisa, que não a mensagem de Deus para a salvação. Temos que tomar muito cuidado. Os liberais transformaram a mensagem do Evangelho em outra coisa que não a mensagem de Deus para a salvação. E muito crente tem feito isso hoje. Nessa polarização política, muitos crentes dos dois lados da polarização tentam transformar a mensagem do Evangelho na sua ideologia política. Veja, uma coisa é você estudar a Bíblia e você tentar achar, assim, a menos pior. Outra coisa é você dizer e confundir o Evangelho com uma ideologia política. Isso aí não dá. E muitos estão fazendo isso hoje. Muitos estão fazendo isso hoje. E precisamos tomar cuidado para não usarmos a centralidade do Evangelho como muleta para não estudarmos todo o conselho de Deus. Que isso? Sabe aquilo assim, ó, gente, vamos focar em Jesus, deixa de lado isso daí. Deixa de lado, vamos focar em Cristo. Isso às vezes, nesse ecumenismo macro, né? Isso muitas vezes vai entrando dentro da igreja. Não é o ecumenismo micro, né? O ecumenismo entre igrejas que têm uma doutrina parecida, que amam a Jesus e que querem crescer. Isso aí a gente concorda, com certeza. Agora, esse macro que você tenta, não, vamos só fazer centralizado no Evangelho.
Sabe, pastor, domingo à noite, não faz pregação de livros inteiros da Bíblia. Vamos só falar de Jesus. Ninguém nunca me falou isso, tá? Ninguém nunca me falou isso. Mas a gente escuta por aí. Ninguém da nossa igreja. Mas a gente escuta por aí. A gente sabe que é um espírito que ronda por aí. Tá? Então, gente, esse é o liberalismo teológico e os seus herdeiros, que caminham no nosso meio, que muitas vezes você nem sabia que era, mas agora você sabe.